Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa tarde. Aqui eu estou com mais uma mensagem bíblica aqui para trazer para vocês uma mensagem muito boa de reflexão. Vou tentar ser o mais breve possível para ver se eu resolvo em 3, 4 cortes, aí 5 cortes, não sei. Mas aconselho, fica aí, irmão, dá uma olhada aí nessa mensagem. Possa ser que Deus queira falar alguma coisa a você através do que eu vou falar hoje. Vale muito a pena. Às vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas, com filme, com série e tal. E quando alguma coisa que diz respeito cristianismo, que vem de Deus, a gente às vezes não quer perder tempo. Passa logo o vídeo e etc. Mas estamos no tempo do fim, vale muito a pena você escutar. Talvez Deus queira falar alguma coisa para você. Se você não tem tempo, não quer perder 2 ou 3, 4 minutos para você ver algo que talvez vale edificar, vai trazer uma palavra boa para você, você não quer, não perde tempo com isso, isso é um mau sinal na sua vida, porque é sinal que o Espírito de Deus está se afastando de você. Porque quando o Espírito de Deus está trabalhando no ser humano, o ser humano, mesmo ele estando errado aí, mesmo ele estando troncho, mas ele sente aquela vontade de ouvir. Então, se você sente vontade de ouvir, é um bom sinal, porque é sinal que o Espírito de Deus está trabalhando em você. E quando você nem sente vontade de ouvir nada que vem da parte de Deus, isso se torna um mau sinal. Então, eu aconselho vocês a ficar aí, ver aí esses 3, 4 cortes aí. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, hoje a gente vai ver aí o desenrolar rápido do que está acontecendo lá em Israel. Vou passar para vocês mais ou menos uma visão. Eu estou me interagindo muito a respeito do que está acontecendo aí, porque Cristo disse, né, haveria guerra, rumores de guerra, fome, pestes e tal, antes da volta dele, ele disse o que aconteceria, então eu estou atento a esses sinais aí, e estudando bastante a Bíblia também, para saber o que ela tem a me dizer. E estudando muito a Bíblia, eu cheguei num texto muito interessante, muito edificante aí, que eu vou trazer para vocês hoje aqui no final do que eu tenho para falar, e a minha intenção aqui é pelo menos falar, né? E Deus que faz o resto, no coração de cada ser humano. O que é que está acontecendo agora lá em Israel? Israel, acho que quem está por dentro do assunto aí deve estar sabendo também. Israel ataca o Irã ataca Israel, e a briga está muito feia entre esses dois países. E, querendo ou não, os Estados Unidos está dando um suporte a Israel. Ele não está atacando também, mas ele está dando um suporte. E quando foi ontem, Donald Trump, ele simplesmente postou algo lá na sua página lá que ele está saturado já, e que se o Irã não se render, não chegar a um acordo, ele também está pretendendo entrar na guerra para atacar. Então ele botou isso ontem. Quando foi hoje, a Rússia respondeu que se os Estados Unidos se meter contra o Irã, aí vai ser 2 países em guerra, os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a Rússia disse que se os Estados Unidos se meter, ela, porém, também vai se meter na guerra. E ela se metendo na guerra, o que é que vai acontecer? Vai ser 4 países em uma só guerra. Então, isso vai levar a uma catástrofe muito grande, isso vai partir para uma terceira guerra mundial. E não fiquem vocês pensando que a gente está isento disso não, porque logo, logo, essa doença vai chegar na nossa porta, vai chegar no Brasil. E vocês viram já um alerta emitido aí no celular de todo mundo, deve ter chegado esse alerta aí, coisa e tal. Então isso já é preparando a população. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje, irmãos, é que guerra a gente tá vendo, rumores de guerra a gente tá vendo, fome, pestes e pandemias aí a todo tempo aí sendo anunciado que tá para chegar e tal e etc. Então a gente tá vendo coisas bíblicas se cumprindo. Um livro que já há 2000 anos atrás já falava. Então vale muito a pena a gente dar uma atenção especial ao que Deus tem a nos dizer biblicamente. Abrindo nossos corações. Se a gente for esperar para sentir vontade de deixar nossos pecados para seguir a Cristo, porque ele deixa bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É renunciar a tudo, irmão. É renunciar a tudo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente e siga-me.
Tomar a cruz diariamente é todo dia você sente vontade de fazer coisas que não agrada a Deus e você renuncia aquele dia, eu não vou fazer por amor a Cristo. E eu não estou falando de templo religioso não, tá? Isso é um outro assunto, mas vamos lá. Porque o templo somos nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, trazendo aqui um texto maravilhoso aqui, ele diz o seguinte. Esse texto ele é muito pesado, irmão. Muito pesado mesmo. É um texto que deveria fazer a gente refletir, a gente parar, a gente pensar. Porque Deus ele diz que o dia dele vai vir como um ladrão. Quando a gente menos esperar, o dia dele chega. E muitas pessoas estão desapercebidas. Ele diz que, como se foi no tempo de Noé, feito eu já li aqui para vocês já algumas vezes, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, porque eles estavam tão ali nas suas paixões, no seu dia a dia, trabalhando como um dia qualquer. Nesse momento agora, antes de eu falar aqui rápido, nesse momento agora existe um juiz investigativo, que poucos conhecem sobre isso. O juiz investigativo é o seguinte, quando o Cristo ele morre, vou tentar ser o mais breve possível aqui, quando o Cristo ele morre, ele sobe aos céus e ele assume, entra no santo, depois entra no santo dos santos, que é o santuário celestial, que o da terra foi construído cópia, e lá agora tem um juiz investigativo, e o meu nome e o seu pode estar passando nesse exato momento lá. Quando o Cristo descer à terra, todos os casos já estão decididos para a salvação e para a perdição. Quando Cristo raiar nas nuvens, todos os casos já está decidido para a salvação e para a perdição. Quem está perdido, continua perdido. Quem está salvo, continua salvo. Não pense que vai haver uma segunda chance. Não vai haver, não tem isso. Não existe isso. A Bíblia não dá base para isso. De Cristo vir e ter uma segunda chance. Não existe. Então, quando Cristo sair do santuário, ele fala em Apocalipse, ele joga o incensário e diz, está feito. Continue o imundo sendo mais imundo e o limpo a ser limpo. Continue o injusto sendo injusto e o justo sendo justo. Porque todos os casos já está decidido para a salvação e para a perdição. E se o teu nome e o meu nome, lá no santuário celestial, ele for reprovado, e a gente aqui na Terra vai estar vivendo normal aqui, as guerras, os negócios acontecendo e tudo mais, mas quando esse momento chegar, o que é que vai acontecer? Se eu não for aprovado por Deus, se eu continuo quebrando os mandamentos de Deus, se eu continuo sendo desobediente, eu vou estar perdido, irmão. E quando ele raiar nas nuvens, não tem mais segunda chance. A Bíblia diz assim que ele fala que os outeiros caiam sobre eles e livre da face daquele que se senta no trono. Então ele diz assim, para encurtar aqui, ele fala, Apocalipse 20, verso 11 a 15. Você vai ler isso em qualquer Bíblia que você pegar aí, tá? Então vi um grande trono branco, e o que se estava sentado sobre ele, da presença dele fugia a terra e o céu, e não se achava lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então ele diz assim, olha, que todo mundo vai estar diante da presença de Deus, os mortos vão ser ressuscitados, aquelas pessoas que morreram no mar, a Bíblia diz, o mar entregou os seus mortos, de todas as eras vão ser ressuscitados. Vai ter a primeira ressurreição, que é a dos justos, e vai ter a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, que morreram sem Cristo. Mas todos vão comparecer diante de Deus, e ele diz, eu vi tronos, João. E ele diz, e abriu-se os livros, e abriu-se também o outro livro, que é o livro da vida. Irmão, se quando a gente estiver diante de Deus, o meu nome e o teu não estiver no livro da vida, esse vai ser o resultado.
E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente lendo isso parece algo assim, nada a ver isso aí, coisa e tal, né? Mas isso é real, irmão. Se você tem um pouco de temor a Deus, se você crê um pouco em Cristo, nas Escrituras, amolece teu coração. Dá ouvido mais um pouco. Procura estudar mais um pouco esse livro. Procura saber o que é que ele diz de verdade. E tu vai ver muita coisa boa e maravilhosa. Então essa é a minha palavra de hoje para que a gente se atente. A nossa vida, ela é um pingo d'água. Ela é um pingo d'água. O apóstolo Paulo foi uma referência até boa a respeito do assunto. A gente luta pelo um copo d'água que a gente solta na mão e ele escorre pelos dedos e cai no mar. A gente luta por esse pouco d'água que está no dedo e escorre. É nossa vida. Quando a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Ela escorre pelos dedos e escapa, cai no mar. Enquanto o mar é o oceano, é a vida eterna. Então a gente tem que lutar pelo oceano, que é infinito. Então nada que você fizer aqui nessa vida e nessa terra, você junta tesouros aqui. Mas vamos juntar tesouros no céu. Que Deus nos abençoe. Essa foi a mensagem de hoje. Estou aqui com vários estudos, vários papéis onde eu estou estudando bastante para sábado passar um tema e gravar um vídeo completo aí de 1 hora e pouca. Então se você tem interesse em ver alguma das minhas mensagens aí e você quiser, segue lá no YouTube lá, se inscreve lá no canal. Eu já postei até aí o canal Jesus Cristo Nosso Rei. 2 tabuazinhas assim. Tábua dos mandamentos. Segue lá e você vai ver várias mensagens boas lá. Eu trago vários assuntos lá. Um assunto a respeito da Trindade, um assunto a respeito do arrebatamento, um a respeito de várias mensagens já que eu já postei lá e todo final de semana eu estou postando. Então que Deus nos abençoe e é isso. Olá, tudo bem?